Oi, gente, mais um fim de mês. Vim comentar as leituras que eu fiz em setembro de 2025. E aí, esse mês foi um mês que eu terminei poucos livros, até li um pouco menos também, estava realmente sem tempo, mas consegui concluir algumas leituras. Então vamos lá. Eu comecei o mês finalizando a leitura do Aleph, do Jorge Luis Borges. Essa foi a minha primeira incursão pela literatura do autor argentino. Gente, eu nunca tinha lido Jorge Luis Borges, e confesso que foi muito difícil, assim. Esse é um livro de contos dele, que são curtos, são contos curtos, não são muito longos, e que eles são bem difíceis, assim, de você adentrar no universo deles. Embora o Jorge Luis Borges tem umas temáticas que são meio universais, como a coisa da finitude, como a coisa do eterno, e ele tem alguns símbolos e signos que se repetem, como a coisa do labirinto, como a coisa do espelho. O espelho nem tanto aqui, mas o labirinto comparece, por exemplo. Ele tem umas coisas assim que são meio repetidas na obra dele e que são meio universais, mas que a forma como ele escreve, ela é meio misteriosa, porque parece que ele tem aí um gosto por literatura policialesca, mas não é desse lugar, tá? Não é mistério nesse lugar de você, sei lá, de uma trama meio Agatha Christie, não é nada disso, mas é um texto que é meio fechado, assim. Só que parece, a sensação que eu tenho é de que quanto mais você lê-lo, mais compreensível ele fica, e talvez voltar a ele no futuro vai fazer muita diferença, porque eram contos que eu lia e depois eu relia, e aí quando eu relia, me ajudava bastante. Eu tive que buscar auxílio em vídeos na internet, assim, não consegui sozinho desvendar muita coisa, e aí eu precisava desses recursos para me ajudar a entender melhor aquele texto e pegar algumas coisas que eu não tinha entendido. Então, assim, não foi fácil, mas foi bom, porque às vezes o texto é muito difícil e você não tem prazer. E eu tive prazer nessa leitura e eu tive vontade de voltar ao autor e conhecer outras coisas dele. Fiquei com vontade de emendar logo o outro, assim, mas eu percebi que não, assim, eu acho que eu tenho que deixar amadurecer um pouco esses contos, e entender um pouco melhor o que é a literatura e a escrita do Jorge Luis Borges, que pelo que você vai entendendo, assim, ele era um autor muito apaixonado pela literatura. Então, ele escreve uma literatura que se volta para a literatura, que traz muitas referências da literatura, mas muitas referências da cultura em geral. Então você vê que se trata aqui de um intelectual, e você vê que era um intelectual que tinha apreço pela escrita e tinha apreço pela leitura, especialmente. Então, o Jorge Luis Borges ele se divide um pouco em influências que são relacionadas com essa coisa da literatura e um lado que é mais voltado para a coisa dos pampas, para uma coisa de um homem rústico, de uma cultura mais masculinizada, de duelo, coisas assim, de violência. Enfim, é isso. São 14 ou são 16 contos, ou 17, agora não me lembro bem. Tá aqui, são esses contos aqui. Aqui a fotinha dele, tem essa edição, é bem bonita, tem essa foto aqui dele nessa edição, da Companhia das Letras, bonita e gostosa de ler, assim, a página amarelada, a mancha boa, então dá para ler de forma confortável. E é isso, eu fui lendo e relendo para conseguir entender um pouco melhor, mas certamente eu acho que se eu aproveitei 15% assim, do livro, eu aproveitei muito, assim. E aí foi um livro que a gente leu juntos, eu, a Raquel e o Vitor, para fazer. Era para as lives, mas essa a gente não vai fazer uma live. O Vitor tá aqui no Brasil, a gente vai tentar se encontrar para conversar sobre ele, mas não vai dar em uma live. E até a gente talvez, eu particularmente não teria muito o que dizer sobre ele, a não ser da minha experiência de leitura com o livro, que é o que eu estou compartilhando aqui. Enfim, depois dele, eu li o livro de 12 livros para 2025, que é o No Bunker de Hitler, Os Últimos Dias do Terceiro Reich, do Joachim Fest. E aí, assim, esse livrinho foi o livro que inspirou o filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler. A Queda é o nome do livro, acho que o subtítulo é As Últimas Horas de Hitler. É porque o título é meio parecido, né? No Bunker de Hitler, Os Últimos Dias do Terceiro Reich. E, gente, assim, é um trabalho importantíssimo, no qual o autor vai se debruçar sobre os últimos dias do Terceiro Reich, o declínio mesmo do Terceiro Reich. Aqui a gente tem o casamento do Hitler, né, com a Eva,
vai ter esse momento em que eles estão isolados nesse bunker lá em Berlim, e a gente vai ter a invasão russa do exército soviético sobre a Alemanha, especificamente sobre Berlim, e aí aqui vai contar esses últimos momentos do Hitler se suicidando, e a mulher também, e outras famílias que também foram no mesmo embalo, porque não fazia sentido aquelas crianças crescerem num futuro em que a Alemanha tinha perdido a Segunda Guerra. Então toda uma questão de uma alienação que estava, sei lá, dissolvida na cultura, é presentificado aqui especialmente por esse pessoal que está mais próximo do Hitler, né, especialmente. Então é um documento importantíssimo no sentido desse levantamento de como foram os últimos momentos do Hitler, mas não só do Hitler, do Terceiro Reich de forma geral. A gente vê coisas muito absurdas aqui, como pessoas idosas que eram convocadas à guerra, e aí se ele não ia, eles eram mortos para servir de exemplo. E aí, assim, o que fica claro é que nesse último momento, o Hitler estava completamente desesperado, e mais do que isso, assim, ele estava com esse sentimento de que perder a guerra implicava que não fazia sentido a Alemanha continuar existindo. Então a gente não precisava preservar os velhos, as mulheres, as crianças, porque não existiria uma Alemanha sem a vitória na Segunda Guerra e a ascensão do nazismo. Então, nesse sentido, é que para ele leva esse povo para lutar, porque não adianta ter uma vida indigna, né, se ela não vai servir ao Terceiro Reich. E aí a gente vê tudo isso aqui. É um livrinho curto, mas um livrinho bem importante. E aí, na sequência, eu li Por que Ler Borges, que foi um livro que eu li de forma paralela ao Aleph, do Jorge Luiz Borges. Eu acho que esse livro é de uma coleçãozinha de Por que Ler Tal Autor. Eu acho que eu já vi Por que Ler Shakespeare. E aqui é o Por que Ler Borges, que foi um livro que me ajudou bastante a entender e poder perceber alguns elementos da escrita do Borges, da literatura dele, entender melhor o autor. Então, li no Kindle. Esse e-book traz textos críticos em relação à literatura, mas também em relação à biografia do Borges. E aí tem uma cronologia, então ajuda a gente a se situar melhor em relação ao autor. Então foi uma leitura complementar à leitura do Aleph. Depois eu reli O Adolescente e o Outro, que é um livrinho da coleção Passo a Passo. Vocês veem que eventualmente eu estou indicando alguma leitura aqui dessa coleção, e geralmente é uma releitura, porque eu li isso na época da minha faculdade, eu li muita coisa dessa coleção na época da minha faculdade, ou na época do mestrado, enfim. E aí tenho relido, assim, para poder indicá-los melhor nas aulas, né, que eu dou no curso de psicologia, nas disciplinas de psicanálise especialmente, mas na verdade essa daqui nem foi para uma disciplina de psicanálise, foi para uma disciplina de desenvolvimento humano 2, que tematiza a adolescência. Então eu não indiquei para eles, eu li para poder me aprimorar na temática, enfim, e poder fazer uma leitura, uma discussão mais ampla. E aqui a gente tem a importância do outro na formação do sujeito adolescente. Então, aqui a Sonia Alberti, né, que é a autora, ela tematiza isso, a importância do outro, o grande outro, para a constituição do sujeito. E aí a gente pensa especialmente o adolescente, mas dá para pensar a constituição do sujeito desde a infância, e aí as consequências disso para a adolescência, porque o adolescente tem esse outro como um referencial que ele internaliza e que ele usa para poder se desenvolver e construir uma identidade própria. Então esse livro vai tematizar as influências e a importância do grande outro para a constituição do sujeito adolescente, então fica aqui uma ótima indicação de leitura, super rápida, mas confesso que talvez, eu acabei nem indicando na disciplina, porque ele exige que você tenha uma certa leitura do que é esse outro, do que é esse grande outro. E aí eu indico Os Outros em Lacan, acho que é esse o nome do livro, também nessa coleção, que é escrito pelo Antônio Quinet, ou é pelo Luciano Elia. Não, eu acho que é o Antônio Quinet. Os Outros em Lacan, do Antônio Quinet. Vou deixar a capinha aqui em cima. Não reli agora, também li na mesma época que eu li esse, há muito tempo atrás, mas acho que pode ajudar a entender melhor o que é esse grande outro, para entender o que é esse outro que a Sonia Alberti fala aqui nesse livrinho. E por fim, eu reli o
O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, dessa edição lindíssima da finada Kozak Naif. Eu acho que eu li em 2014, se eu não estou enganado, então faz uns 10 anos, 11 anos que eu li esse livro pela primeira vez, e eu não lembrava de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Para não dizer que nada, eu tinha lembrança de uma galinha que tinha na história, mas eu não me lembrava os detalhes do que era essa galinha. E aqui eu me deliciei com o retorno dessa galinha para o meu imaginário, e pude entender o que é melhor essa galinha. Na verdade, uma galinha gigante, tamanho de uma pessoa humana, com pescoço enorme, que dá um teorzinho de realismo mágico para a história, sem dar exatamente, porque ele não explora muito isso. Mas aqui a gente tem uma comunidade litorânea, e o personagem principal, o Crisóstomo, que é um pescador, que é louco para ser pai. Ele tem esse desejo paterno muito aflorado, e aí ele cuida de um boneco do tamanho humano, em que ele investe todo esse carinho e todo esse afeto, até que ele tem acesso a um menino que ele vai poder cuidar como filho, que é o Camilo. E aí começa com isso, mas a cada capítulo núcleos diferentes são apresentados. Inicialmente o livro parece um livro de contos, assim, porque as histórias são muito bem separadas, mas o Walter Hugo Mãe, ele tem uma habilidade de conseguir juntar essas histórias em um enredo único, então essas histórias se cruzam, e o que a gente tem aqui é esse filho dessa mulher que no início é um personagem do livro, e que depois vira o filho do Crisóstomo. Ele, na verdade, é um filho de 1000 homens, nesse sentido de ele é um filho de todos, assim. Essas histórias se cruzando, todo mundo ali é meio que uma mesma família dentro dessa comunidade. E é bonito ter essa noção, né, de a gente primeiro ver as famílias de forma isolada, depois a gente tem esse arranjo comunitário, e depois a gente tem isso tudo amarrado como uma família. E aí vários temas perpassam aqui essa obra, como a questão do preconceito, isso aí é muito claro, mas da homofobia, da maternidade, da paternidade, né, da construção da família. Então tudo isso está tematizado aqui. Tem algo que eu gosto bastante, que é quando a literatura ela traz essas discussões para a gente pensar a jornada do herói, né? De um personagem que vai sair de um lugar e vai se construindo até virar o que ele vira no final da trama, de forma amadurecida. Isso acontece aqui, as coisas não estão aqui gratuitamente, e aqui, habilidosamente, o Walter Hugo Mãe consegue amarrar bem essas histórias e trazer esse senso de família de uma forma muito bonita. É uma prosa poética, assim, a escrita do Walter Hugo Mãe tem muita beleza, é aquele tipo de escrita absolutamente fluida, orgânica, no sentido de não parece que ele está construindo essas frases de propósito para causar um efeito. Parece que ele tem essa sensibilidade mesmo nessa escrita, e isso transborda aqui nesse livro, que é pura poesia. Então, O Filho de Mil Homens vai ter filme agora, não sei se agora em 2025 ou 2026, com o Rodrigo Santoro. Então eu quis reler por isso, mas na verdade ele foi a indicação do grupo Gradiva Literatura de Psicanálise do mês de setembro de 2025. Então acho que foram essas as leituras que eu consegui concluir no mês de setembro de 2025. Mês que vem eu volto para comentar as leituras que eu fiz em outubro, mas ainda antes eu venho comentar as leituras que eu estou fazendo em outubro. É isso, e até o próximo vídeo.